Na coluna Literatura Viva, Palavras para Sentir e se Conectar, Frederico Fernandes traz um novo episódio sobre Arthur Rimbaud, um poeta que viveu sua própria poesia. Literatura Viva, Palavras para Sentir e se Conectar. Qual é o limite da nossa compreensão sobre o que é poesia? É o texto construído em verso? É o poema? É aquilo que o poeta escreve? Não. Não é só isso a poesia. Não olhe para a poesia colocando-a numa caixinha, num quadrado. A poesia é um ato superior de linguagem. E os poemas, eles são formas de pensar e de comunicar complexas e abrangentes, em que o uso da linguagem faz com que ela pense a si própria. A poesia é uma experiência de ser no mundo. É aquilo que abre o ser humano para uma dimensão temporal autêntica. E prestem bem atenção no que vou dizer. Se você está vivendo sua temporalidade de maneira autêntica ou não. Você está se conectando de fato com o seu tempo? Ou seus pensamentos apenas se colocam a serviço dele? A poesia, ela desperta o sonho de seu sono dominador. Ela é uma alquimia, transformando o impuro em puro, o ordinário em nobre. Ela nos liberta. E o poeta Arthur Rimbaud foi a voz mais autêntica desse despertar. Ele talvez tenha sido o primeiro poeta a viver plenamente sua própria poesia, tendo publicado Uma Temporada no Inferno em 1873, com apenas 19 anos de idade, e Iluminuras em 1886. Sua linguagem traz elementos revolucionários e de aprofundamento da poesia que podem ser traduzidos em 3 atos. O primeiro, marcado pela repulsa e revolta, em que a linguagem ela é investida de uma violência contra a realidade. O segundo, marcado pela fuga para uma realidade supradimensional, ou seja, em que por meio de anjos, pontos de luz e de muita intensidade, sobrevém um plano do sagrado da linguagem. E o terceiro ato diz respeito ao mergulho na tranquilidade e no aniquilamento. Investiga a fundo as possibilidades de desrealização do mundo. E o resultado final desse terceiro ato é o seu silêncio e a retirada da cena literária do próprio poeta. Esses 3 atos a gente pode identificá-los de uma maneira bem clara no poema O Barco Ébrio, que foi publicado no livro Uma Temporada no Inferno. O livro é de 1873, mas o poema possivelmente foi publicado 2 anos antes. Eu vou declamar alguns versos desse poema. Enquanto eu acompanhava rios impassíveis, não me senti mais guiado pelos rebocadores. Índios, aos berros, os tomaram por alvo, pregando-os nus aos troncos de cores. A tempestade abençoou meus despertares marinhos. Mais leve que a rolha, dancei sobre ondas, que são para as vítimas eternos redemoinhos. 10 noites, sem lamentar o olho tolo dos faróis. Mais doce que as crianças, a carne das maçãs, penetra a água verde meu casco de pinho, e das manchas de vômitos e do azulado vinho me lava, dispersando o leme e o arpão. Nesse poema, Barco Ébrio,
Quanto mais irreal e estranhas são as imagens, mais sensível torna-se a linguagem. Não se trata de um eu simbólico, trata-se de um navio compondo um tipo de metáfora absoluta, um navio à deriva pelo rio, num fluxo em que a paisagem é composta por meio da destruição da realidade, abrindo para uma possibilidade de acesso ao desconhecido. Isso constitui a base da lírica moderna, a produção de uma irrealidade sensível. O que é isso? É uma realidade deformada que fala por meio de palavras, que se faz enquanto linguagem. Essa forma de pensamento e percepção abriu margem, inclusive, para a pintura abstrata moderna. Agora eu quero fazer uma reflexão aqui com vocês. As obscuridades na poesia do Rimbaud, elas não adivinham de rompantes incontrolados, muito pelo contrário. O poeta, ele corrigia as vírgulas, substituía os adjetivos, ele colecionava palavras em desuso para aplicá-las em seus poemas. Ele racionalmente impunha uma linguagem irracional que buscava atingir a essência das coisas e do desconhecido, trazer-nos o desconhecido. Por isso, a poesia do Rimbaud acaba tendo uma proximidade muito grande com a música. Por que essa proximidade? Porque torna-se uma poesia acessível a todos os sentidos. O Rimbaud opera na poesia aquilo que ele chama de uma alquimia da palavra. Dizia o crítico alemão Hugo Friedrich a seu respeito: quando Rimbaud chegou ao limite no qual sua própria poesia, que deformava tanto o mundo quanto o eu, começou a destruir a si própria, ele, com apenas 19 anos, teve caráter suficiente para emudecer. Esse silêncio é um ato de sua própria existência poética. O que antes havia sido extrema liberdade na poesia, converte-se daqui em diante em liberdade da poesia. E eu leio aqui mais um trecho do Barco Ébrio. Queria mostrar às crianças essas douradas, não onda azul, esses peixes dourados, esses peixes cantantes. Espumas de flores embalaram minhas fugas, e inefáveis ventos me alaram por instantes. Queríamos, todos nós, aprender a ser sensível com a língua como foi Rimbaud, para escutarmos não apenas os peixes cantantes, mas todo o canto que nos ensina sobre a palavra nobre, a palavra fruto da alquimia, aquela que nos aproxima da nossa temporalidade autêntica. Esse foi Arthur Rimbaud e eu sou Frederico Garcia Fernandes. Estamos aqui para lembrar que sua vida é a grande obra literária.